Capítulo 2 das mesas receptoras. Artigo 119. A cada sessão eleitoral corresponde uma mesa receptora de votos. Artigo 120. Constituem a mesa receptora um presidente, um primeiro e um segundo mesários, 2 secretários e um suplente, nomeados pelo juiz eleitoral 60 dias antes da eleição, em audiência pública, anunciado pelo menos com 5 dias de antecedência. Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, parágrafo 1º. Não podem ser nomeados presidentes e mesários, inciso 1, os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge. 2. Os membros de diretórios de partidos desde que exerça a função executiva, inciso 3. As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo. 4. Os que pertencerem ao serviço eleitoral. Parágrafo 2º. Os mesários serão nomeados, de preferência entre os eleitores da própria sessão e, dentre estes, os diplomados em escola superior, os professores e os serventuários da Justiça. Parágrafo 3º. O juiz eleitoral mandará publicar no Jornal Oficial, onde houver, e, não havendo, em cartório, as nomeações que tiver feito, e intimará aos mesários através dessa publicação, para constituírem as mesas no dia e lugares designados, às 7 horas. Parágrafo 4º. Os motivos justos que tiverem os nomeados para recusar a nomeação, e que ficaram à livre apreciação do juiz eleitoral, somente poderão ser alegados até 5 dias a contar da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo. Parágrafo 5º. Os nomeados que não declararem a existência de qualquer dos impedimentos referidos no parágrafo 1º incorrem na pena estabelecida pelo artigo 310. Artigo 121. Da nomeação da mesa receptora, qualquer partido poderá reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de 2 dias, a contar da audiência, devendo a decisão ser proferida em igual prazo. Parágrafo 1º. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo, dentro de igual prazo, ser resolvido. Parágrafo 2º. Se o vício da constituição da mesa resultar da incompatibilidade prevista no número 1 do parágrafo 1º do artigo 120, e o registro do candidato for posterior à nomeação do mesário, o prazo para reclamação será contado da publicação dos nomes dos candidatos registrados. Se resultar de qualquer das proibições dos 2, 3 e 4, e em virtude de fato superveniente, o prazo se contará do ato da nomeação ou eleição. Parágrafo 3º. Partido que não houver reclamado contra a composição da mesa não poderá arguir sob esse fundamento a nulidade da sessão respectiva. Artigo 122. Os juízes deverão instruir os mesários sobre o processo da eleição, em reuniões para esse fim convocadas com a necessária antecedência. Artigo 123. Os mesários substituirão o presidente, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, e assinaram a ata da eleição. Parágrafo 1º. O presidente deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento aos mesários e secretários pelo menos 24 horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou no curso da eleição. Parágrafo 2º. Não comparecendo o presidente até às 7 horas e 30 minutos, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou suplente. Parágrafo 3º. Poderá o presidente, ou membro da mesa que assumir a presidência, nomeará de ou que, dentre os eleitores presentes e obedecidas as prescrições do parágrafo 1º do artigo 120, os que forem necessários para completar a mesa. Artigo 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 dias após, incorrerá na multa de 50%. Há um salário mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. Parágrafo 1º. Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367. Parágrafo 2º. Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 dias. Parágrafo 3º. As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos. Parágrafo 4º. Será também aplicada em dobro observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º. A pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 dias após a ocorrência. Artigo 125. Não se reunindo, por qualquer motivo, a mesa receptora, poderão os eleitores pertencentes à respectiva sessão votar na sessão mais próxima, sob a jurisdição do mesmo juiz, recolhendo-se os seus votos à urna da sessão em que deveriam votar, a qual será transportada para aquela em que tiverem de votar. Parágrafo 1º. As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nas folhas de votação da sessão a que pertencerem, as quais, juntamente com as cédulas oficiais e o material restante, acompanharam a urna. Parágrafo 2º. O transporte da urna e dos documentos da sessão será providenciado pelo presidente da mesa, mesário ou secretário que comparecer, ou pelo próprio juiz ou pessoa que ele designar para esse fim, acompanhando, aos fiscais que o desejarem. Artigo 126. Se no dia designado para o pleito deixarem de se reunir todas as mesas de um município, o presidente do Tribunal Regional determinará dia para se realizar o mesmo, instaurando-se inquérito para a apuração das causas da irregularidade e punição dos responsáveis. Parágrafo único. Essa eleição deverá ser marcada dentro de 15 dias, pelo menos, para se realizar no prazo máximo de 30 dias. Artigo 127. Compete ao presidente da mesa receptora e, em sua falta, a quem o substituir, inciso 1, receber os votos dos eleitores. 2. Decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem. Inciso 3. Manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária. 4. Comunicar ao juiz eleitoral, que providenciará imediatamente as ocorrências cuja solução deste dependerem. Inciso 5. Remeter à junta eleitoral todos os papéis que tiverem sido utilizados durante a recepção dos votos. Inciso 6. Autenticar, com a sua rúbrica, as cédulas oficiais e numerá-las nos termos das instruções do Tribunal Superior Eleitoral. 7. Assinar as fórmulas de observações dos fiscais ou delegados de partido sobre as votações. Inciso 8. Fiscalizar a distribuição das senhas e, verificando que não estão sendo distribuídas segundo a sua ordem numérica, recolher as de numeração intercalada, acaso retidas, as quais não se poderão mais distribuir.
Inciso 9. Anotar o não comparecimento do eleitor no verso da folha individual de votação, incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, artigo 128. Compete aos secretários, inciso 1, distribuir aos eleitores as senhas de entrada previamente rubricadas ou carimbadas segundo a respectiva ordem numérica. 2. Lavrar a ata da eleição. Inciso 3. Cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas em instruções. Parágrafo único. As atribuições mencionadas no número 1 serão exercidas por um dos secretários e os constantes dos números 2 e 3 pelo outro. Artigo 129. Nas eleições proporcionais, os presidentes das mesas receptoras deverão zelar pela preservação das listas de candidatos afixadas dentro das cabinas indevassáveis, tomando imediatas providências para a colocação de nova lista no caso de inutilização, total ou parcial. Parágrafo único. O eleitor que inutilizar ou arrebatar as listas afichadas nas cabinas indevassáveis ou nos edifícios onde funcionarem mesas receptoras incorrerá nas penas do artigo 297. Artigo 130. Nos estabelecimentos de internação coletiva de ancianos, os membros das mesas receptoras serão escolhidos de preferência entre os médicos e funcionários sadios do próprio estabelecimento. Capítulo 3 da fiscalização perante as mesas receptoras. Artigo 131. Cada partido poderá nomear 2 delegados em cada município e 2 fiscais junto a cada mesa receptora, funcionando um de cada vez. Parágrafo 1º. Quando o município abranger mais de uma zona eleitoral, cada partido poderá nomear 2 delegados junto a cada uma delas. Parágrafo 2º. A escolha de fiscal e delegado de partido não poderá recair em quem, por nomeação do juiz eleitoral, já faça parte da mesa receptora. Parágrafo 3º. As credenciais expedidas pelos partidos, para os fiscais, deverão ser visadas pelo juiz eleitoral. Parágrafo 4º. Para esse fim, o delegado do partido encaminhará as credenciais ao cartório, juntamente com os títulos eleitorais dos fiscais credenciados, para que, verificado pelo escrivão que as inscrições correspondentes aos títulos estão em vigor e se referem aos nomeados, carimbe as credenciais e as apresente ao juiz para o visto. Parágrafo 5º. As credenciais que não forem encaminhadas ao cartório pelos delegados de partido, para os fins do parágrafo anterior, poderão ser apresentadas pelos próprios fiscais para a obtenção do visto do juiz eleitoral. Parágrafo 6º. Se a credencial apresentada ao presidente da mesa receptora não estiver autenticada na forma do parágrafo 4º, o fiscal poderá funcionar perante a mesa, mas o seu voto não será admitido, a não ser na sessão em que o seu nome estiver incluído. Parágrafo 7º. O fiscal de cada partido poderá ser substituído por outro no curso dos trabalhos eleitorais. Artigo 132. Pelas mesas receptoras serão admitidos a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor, os candidatos registrados, os delegados e os fiscais dos partidos. Título 3 do material para a votação. Artigo 133. Os juízes eleitorais enviarão ao presidente de cada mesa receptora, pelo menos 72 horas antes da eleição, o seguinte material. Inciso 1. Relação dos eleitores da sessão que poderá ser dispensada, no todo ou em parte, pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral em decisão fundamentada e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, redação dada pela Lei nº 6.055, de 17 de junho de 1974. 2. Relações dos partidos e dos candidatos registrados, as quais deverão ser afixadas no recinto das sessões eleitorais em lugar visível, e dentro das cabinas indevassáveis as relações de candidatos a eleições proporcionais. Inciso 3. As folhas individuais de votação dos eleitores da sessão, devidamente acondicionadas. 4. Uma folha de votação para os eleitores de outras sessões, devidamente rubricada. Inciso 5. Uma urna vazia, vedada pelo juiz eleitoral, com tiras de papel ou pano forte, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Inciso 6. Sobre cartas maiores para os votos impugnados ou sobre os quais haja dúvida, renumerado do inciso 7 pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Inciso 7. Cédulas oficiais, renumerado do inciso 8 pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Inciso 8. Sobre cartas especiais para remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à eleição, renumerado do inciso X pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Inciso 9. Senhas para serem distribuídas aos eleitores, renumerado do inciso 10 pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Inciso 10. Tinta, canetas, penas, lápis e papel, necessários aos trabalhos, renumerado do inciso 11 pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Inciso 11. Folhas apropriadas para impugnação e folhas para observação de fiscais de partidos, renumerado do inciso 12 pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Inciso 12. Modelo da ata a ser lavrada pela mesa receptora, renumerado do inciso 13 pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Inciso 3. É material necessário para vedar, após a votação, a fenda da urna, renumerado do inciso 14 pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Inciso 14. Um exemplar das instruções do Tribunal Superior Eleitoral, renumerado do inciso 15 pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. 15. Material necessário à contagem dos votos quando autorizada, renumerado do inciso 16 pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. 16. Outro qualquer material que o Tribunal Regional julgue necessário ao regular funcionamento da mesa, renumerado do inciso 17 pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Parágrafo 1º. O material de que trata este artigo deverá ser remetido por protocolo ou pelo correio acompanhado de uma relação ao pé da qual o destinatário declarará o que recebeu e como recebeu, e após a sua assinatura. Parágrafo 2º. Os presidentes da mesa que não tiverem recebido até 48 horas antes do pleito o referido material deverão diligenciar para o seu recebimento. Parágrafo 3º. O juiz eleitoral, em dia e hora previamente designados em presença dos fiscais e delegados dos partidos, verificará, antes de fechar e lacrar as urnas, se estas estão completamente vazias. Fechadas, enviará uma das chaves.
se houver, ao presidente da junta eleitoral e à da fenda, também se houver, ao presidente da mesa receptora, juntamente com a urna. Artigo 134. Nos estabelecimentos de internação coletiva para anciano serão sempre utilizadas urnas de lona. Título 4 da votação. Capítulo 1. Dos lugares da votação. Artigo 135. Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juízes eleitorais 60 dias antes da eleição, publicando-se a designação. Parágrafo 1º. A publicação deverá conter a seção com a numeração ordinal e local em que deverá funcionar com a indicação da rua, número e qualquer outro elemento que facilite a localização pelo eleitor. Parágrafo 2º. Dar-se a preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos particulares se faltarem aqueles em número e condições adequadas. Parágrafo 3º. A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim. Parágrafo 4º. É expressamente vedado o uso de propriedade pertencente a candidato, membro do diretório de partido, delegado de partido ou autoridade policial, bem como dos respectivos cônjuges e parentes, consanguíneos ou afins, até o 2º grau. Inclusive, parágrafo 5º. Não poderão ser localizadas sessões eleitorais em fazenda, sítio ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local prédio público, incorrendo o juiz nas penas do artigo 312, em caso de infringência. Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, parágrafo 6º. Os tribunais regionais, nas capitais, e os juízes eleitorais, nas demais zonas, farão ampla divulgação da localização das sessões. Parágrafo 6º. Os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015, parágrafo 6º. Vetado. Incluído pela Lei nº 10.226, de 15 de maio de 2001, parágrafo 7º. Da designação dos lugares de votação poderá qualquer partido reclamar ao juiz eleitoral, dentro de 3 dias a contar da publicação, devendo a decisão ser proferida dentro de 48 horas. Incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, parágrafo 8º. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo no mesmo prazo ser resolvido. Incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, parágrafo 9º. Esgotados os prazos referidos nos parágrafos 7º e 8º deste artigo, não mais poderá ser alegada, no processo eleitoral, a proibição contida em seu parágrafo 5º, incluído pela Lei nº 6.336, de 1º 6.1976, artigo 136. Deverão ser instaladas sessões nas vilas e povoados, assim como nos estabelecimentos de internação coletiva, inclusive para cegos e nos leprosários onde haja, pelo menos, 50 eleitores. Parágrafo único. A mesa receptora designada para qualquer dos estabelecimentos de internação coletiva deverá funcionar em local indicado pelo respectivo diretório. O mesmo critério será adotado para os estabelecimentos especializados para a proteção dos cegos. Art. 137. Até 10 dias antes da eleição, pelo menos, comunicaram os juízes eleitorais aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades particulares a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados para pronunciamento das mesas receptoras. Artigo 138. No local destinado à votação, a mesa ficará em recinto separado do público, ao lado haverá uma cabina indevassável onde os eleitores, à medida que comparecerem, possam assinalar a sua preferência na cédula. Parágrafo único. O juiz eleitoral providenciará para que nos edifícios escolhidos sejam feitas as necessárias adaptações. Capítulo 2 da Polícia dos Trabalhos Eleitorais. Artigo 139. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a Polícia dos Trabalhos Eleitorais. Artigo 140. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor. Parágrafo 1º. O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral. Parágrafo 2º. Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral. Artigo 141. A Força Armada conservar-se a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação, ou dele penetrar, sem ordem do presidente da mesa. Capítulo 3 do início da votação. Artigo 142. No dia marcado para a eleição, às 7 horas, o presidente da mesa receptora, os mesários e os secretários verificaram se no lugar designado estão em ordem o material remetido pelo juiz e a urna destinada a recolher os votos, bem como se estão presentes os fiscais de partido. Artigo 143. Às 8 horas, supridas as deficiências, declarará o presidente iniciados os trabalhos, procedendo-se em seguida à votação, que começará pelos candidatos e eleitores presentes. Parágrafo 1º. Os membros da mesa e os fiscais de partido deverão votar no correr da votação, depois que tiverem votado os eleitores que já se encontravam presentes no momento da abertura dos trabalhos ou no encerramento da votação. Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, parágrafo 2º. Observada a prioridade assegurada aos candidatos, tem preferência para votar o juiz eleitoral da zona, seus auxiliares de serviço, os eleitores de idade avançada, os enfermos e as mulheres grávidas, incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, artigo 144. O recebimento dos votos começará às 8 e terminará, salvo o disposto no artigo 153, às 17 horas. Artigo 145. O presidente, mesários, secretários, suplentes e os delegados e fiscais de partido votarão perante as mesas em que servirem, sendo que os delegados e fiscais, desde que a credencial esteja avisada na forma do artigo 131, parágrafo 3º, quando eleitores de outras sessões, seus votos serão tomados em separado. Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, vide Lei nº 7.332, de 1º, 7, 1985.
Parágrafo 1º, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, vide Lei nº 7.332, de 1º, parágrafo 2º, renumerado para parágrafo único, abaixo, pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, parágrafo 3º, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, vide Lei nº 7.332, de 1º, parágrafo único, com as cautelas constantes do art. 147, parágrafo 2º, poderão ainda votar fora da respectiva sessão, renumerado do parágrafo 2º pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, vide Lei nº 7.332, de 1º, inciso 1, o juiz eleitoral, em qualquer sessão da zona sob sua jurisdição, salvo em eleições municipais, nas quais poderá votar em qualquer sessão do município em que for eleitor, renumerado do parágrafo 2º pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, 2, o Presidente da República, o qual poderá votar em qualquer sessão eleitoral do país, nas eleições presidenciais, em qualquer sessão do Estado em que for eleitor, nas eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, em qualquer sessão do município em que estiver inscrito, nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador, renumerado do parágrafo 2º pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Inciso 3. Os candidatos à presidência da República, em qualquer sessão eleitoral do país, nas eleições presidenciais, e, em qualquer sessão do Estado em que forem eleitores, nas eleições de âmbito estadual, renumerado do parágrafo 2º pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, 4. Os governadores, vice-governadores, senadores, deputados federais e estaduais, em qualquer sessão do Estado, nas eleições de âmbito nacional e estadual, em qualquer sessão do município de que sejam eleitores, nas eleições municipais, renumerado do parágrafo 2º pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, inciso 5. Os candidatos a governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, em qualquer sessão do Estado de que sejam eleitores, nas eleições de âmbito nacional e estadual, renumerado do parágrafo 2º pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, inciso 6. Os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, em qualquer sessão de município que representarem, desde que eleitores do Estado, sendo que, no caso de eleições municipais, nelas somente poderão votar-se inscritos no município, renumerado do parágrafo 2º pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, inciso 7. Os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, em qualquer sessão de município, desde que deles sejam eleitores, renumerado do parágrafo 2º pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, inciso 8. Os militares, removidos ou transferidos dentro do período de 6 meses antes do pleito, poderão votar nas eleições para presidente e vice-presidente da República na localidade em que estiverem servindo, renumerado do parágrafo 2º pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, inciso 9. Os policiais militares em serviço,